possível ensinar educação financeira para os meus filhos? Não só é possível, como você deve fazer isso, como é super importante. Não à toa a educação financeira hoje está no currículo escolar do Brasil. Porém, esse exemplo dentro de casa, esse exemplo dos pais é muito mais importante do que dentro da escola. Você deve fazer e você deve ensinar da forma correta também. Então bora nessa! Fala galera, eu sou o Ricardo Barbosa e esse é o Finanças de Responsa. E vamos lá, primeiro eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ative o sininho para você receber a notificação dos vídeos que nós vamos colocar aqui no canal. E também deixa logo o seu like, porque tenho certeza que o conteúdo vai ser bom e você vai gostar. Vamos falar sobre educação financeira para os filhos, como eu ensino isso para os meus filhos, né? Eu tenho um filho, ele tem 8 meses apenas, porém eu já estudei muito sobre isso e são coisas que eu pretendo aplicar com ele para quando ele estiver mais velho ele conseguir compreender. E não só isso, se eu não apliquei na minha vida devido ao meu filho ser novo, mas eu já vi outras pessoas fazendo isso, que eu vou falar, e deram super certo e vai dar certo para você também, tenho certeza. O que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão ter que talvez arredondar aí para vocês, melhorar o processo, aperfeiçoar o processo aí para vocês, porque cada um tem uma realidade um pouco diferente. Mas o princípio é o que vale, o princípio é o que vai dar certo para você fazer e os seus filhos terem ensinamento sobre educação financeira. E a primeira coisa que você deve fazer com seus filhos é mostrar que todo o dinheiro ele é fruto de uma dedicação. E não é virar falar que o dinheiro não cresce em árvore, o dinheiro é suado, você vai ter que trabalhar demais para conseguir o dinheiro. Não é colocar esse tipo de coisa na mente dele, mas é dizer que todo dinheiro é fruto de uma dedicação. Você, por exemplo, trabalha e aí você se dedica para você ter aquele retorno financeiro. Você tem alguma renda passiva, vamos supor, né? Você investe em ações e recebe dividendos. Você vai mostrar que você, para conseguir aquilo, você tem que investir e receber de volta esses dividendos. Não importa de onde vem a sua receita, mas você tem que mostrar para ele que todo o dinheiro vem de uma dedicação. Que de fato o dinheiro não aparece assim, né, no estalar de dedos, mas que também não é essa questão de é suada, tem que trabalhar demais, não é assim que dinheiro vem, não cresce em árvore. Não é assim. Não é também limitando a criança desde pequeno, mas é mostrando que ele vai ter que se dedicar para conquistar o dinheiro. Também não vem uma recompensa fácil nesse sentido. Até porque não é fácil assim para você. Cada um tem a sua dificuldade de conquistar seu dinheiro, mas você fazendo as coisas corretas, você vai conquistar muito mais dinheiro. Uma outra coisa bem bacana de você fazer com seus filhos, para ele entender sobre educação financeira, para ele entender sobre organização financeira, sobre muitas coisas na vida dele, na verdade, é fazer experiências de adiamento de prazer. Como assim? Existe, estudos falando que as pessoas que conseguem adiar um prazer imediato para um prazer maior no futuro são pessoas até mais bem-sucedidas. E tem um vídeo que se torna até engraçado, né, das crianças com marshmallows. A experiência foi o seguinte: eles colocam ali um marshmallow na frente da criança e falam: se você ficar aqui por 10 minutos, não comer esse marshmallow, na volta eu te dou um segundo e você vai comer 2. Agora, se você comer esse, e aí você vai ter ficado somente com 1. E assim, é incrível ver como algumas crianças têm até uma certa tranquilidade de conseguir ficar sem comer aquele marshmallow durante os 10 minutos e outras não. A pessoa fecha a porta, já logo come, outras ficam ali entre comer e não comer, e cheira, e aí é onde se torna até engraçado o vídeo, mas você percebe que algumas crianças conseguem adiar o prazer e outras não. Só que essas crianças foram acompanhadas futuramente e foi percebido que as que conseguiram adiar o prazer naquele momento para conquistar o segundo marshmallow eram as melhores, eram as mais bem-sucedidas escolarmente, eram as que tinham as melhores notas, eram as que tinham se desenvolvido melhor. Portanto, faça esse tipo de experiência com seu filho sobre adiar um prazer imediato para um prazer futuro. Às vezes você está dando uma volta no shopping e ele fala eu quero, ou no mercado. Aí você fala assim, um chocolate, eu quero. Aí você fala, não, se você esperar até semana que vem, eu te dou 2. Aí
Ou então se você esperar até amanhã, eu te dou 2, aí você vê aí qual é a melhor forma de você fazer. Mas o importante também é o quê? Você cumprir a sua promessa. Se você não cumprir, ele vai começar a perceber que aquilo ali ele não vai conseguir ganhar nunca e aí vai querer sempre o do imediato. Você tem que mostrar que aquele sacrifício que ele teve, realmente existiu uma recompensa. Então, traz uma promessa para você cumprir também e um ensinamento para o seu filho. Então é um brinquedo que ele viu andando no shopping. Aí você fala, não, ó, você quer esse? Eu vou te dar esse aqui que é melhor se você esperar um mês. Vamos supor, um mês é um longo mais tempo, um brinquedo é uma coisa diferente. Ele conseguindo esperar, aí você vai lá e dá o brinquedo melhor. É que nem eu falei, você tem que cumprir a sua promessa, independente do que seja. Um chocolate se tornar 2, um brinquedo se tornar um brinquedo melhor, não importa o que vai ser, um tênis se tornar um tênis e uma camiseta, vamos supor, mas você vai ter que mostrar para ele que ele vai ter que conseguir adiar o prazer imediato para conquistar mais no futuro. E acontecendo isso, você está ensinando seu filho uma coisa para ele ser mais bem-sucedido e você também está criando um compromisso para você cumprir. E é bom até para você nesse sentido também, que você não vai ser mais só uma pessoa de promessa, você vai ser uma pessoa que realiza as promessas que você faz. Uma outra coisa que você tem que fazer, e aí é até uma coisa mais sua do que exatamente para ele, é para a gente aplicar num próximo exercício, é separar o que é obrigação de tarefas que não são exatamente obrigação. Por exemplo, se ele está na escola, ele tem a obrigação de estudar, então você não deve recompensar pela obrigação dele. Se você falou para ele arrumar a cama dele todos os dias ao acordar, aí vai depender de idade, tudo também, né? Aí você vai fazer o quê? Isso é uma obrigação para ele. Mas ele não tem a obrigação de lavar o quintal, ele não tem a obrigação de cortar a grama, ele não tem a obrigação de lavar uma louça, assim, alguma coisa, alguma tarefa, seja doméstica, seja algum outro tipo de tarefa, que não seja uma obrigação dele. Você tem que ter isso muito bem distinto para você e para ele. Do tipo, esses daqui são as suas obrigações que você deve fazer diariamente, semanalmente, não sei qual que é a forma, qual é a obrigação exatamente, mas essas são obrigações, essas não vão ser, vamos dizer assim, exatamente remuneradas. Por quê? Porque são as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida que não são remuneradas. Existem N coisas na nossa vida que nós temos que fazer que não são remuneradas, mas que são nossas obrigações que a gente tem que fazer. E isso você tem que ensinar para ele também. Por quê? Porque ele vai saber que existem as coisas que nem sempre vão ter retorno financeiro, vão existir outro tipo de retorno, como uma cama arrumada, por exemplo. Eles fazer essa como a primeira tarefa do dia dele, ele vai já conseguir cumprir a primeira tarefa que ele tem. E assim ele pode se tornar também um realizador, mas esta é uma obrigação. E você também tem que ser exemplo nesse sentido. Você tem as suas obrigações e mostra para ele, o papai, a mamãe tem a obrigação de fazer isso, isso e isso, né? E mostra para ele que nem tudo tem esse retorno financeiro. Esse tato dessa conversa vai depender. Ricardo, qual é a idade mais ou menos que você acha legal da gente começar a trabalhar isso com os seus filhos? Eu acredito que a partir dos 5, 6 anos já é bacana, você já consegue implementar algumas dessas coisas que eu vou te falar, como a questão do prazer imediato. Obviamente, essa questão da cognição dele nem sempre vai ser possível, mas é algo para ser trabalhado. Aí depois dos 10 anos eu acho que a criança já está bem bacana assim para compreender todos esses passos que nós estamos falando aqui. Mas acho que acredito que dos 5 anos você consegue implementar pouco a pouco algumas das coisas que nós vamos falar aqui. E depois que você separou essas tarefas para ele, né, as obrigações e as tarefas que você pode de fato remunerá-los, recompensá-los, eu indico que você tente fazer que ele faça uma tarefa dessa remunerada semanalmente. Que daí semanalmente você vai estipular um valor com ele, né, e tal assim, você vai fazer isso, toda semana você vai fazer isso. Vamos supor que seja lavar o quintal. Não é uma obrigação dele, mas você sabe que ele já dá conta de fazer também, né? Não adianta eu pedir isso para uma criança de 5 anos, mas uma criança de 12 talvez já dê conta de lavar o quintal, ou alguma tarefa que ele consiga fazer. Não importa o que seja. Aí você vai falar, isso você vai fazer toda semana e eu vou te pagar X, 5 reais, 10 reais, 20 reais, não muito mais do que isso, eu acredito que seja legal, porque senão... Então é bacana não extrapolar muito esse valor para que ela compreenda já desde pequena que alguns tipos de trabalho
tem um tipo certo de remuneração, porque é assim que nós vivemos, né? Senão o trabalho braçal teriam muitos milionários e não é assim a nossa realidade, a gente sabe disso. E aí você vai determinar esse valor, quanto que você vai pagar por semana, vai negociar com ela e a partir daí você vai fazer, né, esse pagamento semanalmente a partir do quando vocês combinarem. Mas a grande sacada vem agora, que é o quê? Quando você pagar, vamos supor, 10 reais para ela, você vai mostrar o quê? 10 reais, você vai estar com os 10 reais e aí vai ter que ter dinheiro trocado, então já se prepara para isso. Você vai falar, ó filho, na nossa vida o que acontece? Nós trabalhamos para ganhar o nosso dinheiro, só que existe um imposto. E aí você já está ensinando para ele a importância do imposto. E esse imposto vai girar aí para você em torno de 20%. Então você vai pegar 2 reais, vai falar 2 reais aqui, que é 20%, já está ensinando porcentagem, já está ensinando o que é imposto para ele, vai para o governo. No nosso caso, vai vir para o papai, que é o seu imposto. Aí você vai mostrar para ele que tem sempre que pagar um imposto, que não adianta, que nem todo o dinheiro é limpo e não tem que sonegar e tudo. Aí com o tempo, dependendo da idade, você já consegue ter uma explicação um pouco mais elaborada, mais aprofundada. Mas independente da idade, você tem que falar para ele que 20% é imposto. Aí você vai pegar 2 reais dos 10 e falar que é imposto. 2 reais do 10 você vai falar que é para ele poupar. Poupar para conquistar algo maiores. Aí ele vai falar assim, talvez não compreenda, aí você vai explicar. Ó, o salário do papai não compra o carro de uma vez, vamos supor. Mas se o papai juntar um tanto de dinheiro por tanto tempo, ele vai lá e consegue comprar o carro. E assim vai ser você. Esses 6 reais que eu vou te dar aqui não compra um brinquedo X. Mas se você juntar durante um certo tempo, você vai lá e consegue comprar esse brinquedo. E aí você vai colocar 2 reais para isso. E aí existe um compromisso entre você e o seu filho. Esses 2 reais é você que vai tomar conta e você tem que guardar para ele. E aí, vamos supor, 2 reais por toda semana, 8 reais no mês. Durante 12 meses, 96 reais. E você vai ser importante o quê? Você mostrar também que esses 96 se tornaram 100. Aí você vai devolver 100 para ele no final do ano. Por quê? Porque você vai mostrar que o dinheiro, quando ele poupa, ele rende alguma coisa também. Aí é bacana você mostrar isso para ele. Ele já vai entender que se ele guardar e deixar destinado em algum local, esse dinheiro vai voltar para ele mais do que ele colocou lá. Então você já está ensinando para ele sobre imposto, já está ensinando para ele algumas questões básicas de matemática e já está ensinando para ele que tem que poupar, tem que investir o dinheiro. Mas no nosso caso vamos tratar mais na questão só mesmo de poupar o dinheiro, né? Nem tanto de investimentos. E 20% é para isso. Então você vai falar 2 reais aqui foi para o imposto, 2 reais aqui vai para a sua poupança e 6 reais é o que você tem para gastar toda semana. E aí ele vai, né, fazer o que ele bem entender com o dinheiro dele, assim, né? Óbvio, você vai colocar suas limitações aí como pai, como mãe, mas os 6 reais, assim, é livre, é para ele. Então, essa é a grande sacada, você mostra para ele que tem a questão do imposto e que ele tem que poupar. O imposto é só para você já dar um ensinamento para ele sobre a vida, mas o poupar que é o interessante. E a gente vai já tratando com 20%, então ele vai crescer com isso, com essa questão de que ele tem que poupar para conquistar algumas coisas maiores, algo maior. E aí você vai ter que fazer o quê? Colocar uma meta para ele. Ele vai ter que ter uma meta. Que nem eu falei, se for 2 reais, 10 reais por semana, ele vai ter aí 100 reais no final do ano. Vamos supor que você começou em janeiro e aí vai estar lá em dezembro, né, Natal e tudo. Aí você fala, ó, filho, sabe aquele brinquedo que você queria assim, que você já sabe que custa em torno de 100 reais? Aí você vai falar, ó, você tem que trabalhar o ano todo para conseguir ele. Aí ele vai falar, ah, beleza, papai, então no final do ano eu compro meu brinquedo. No final do ano você compra o seu brinquedo. Aí no final do ano você vai lá, vai levar ele para ele comprar aquele brinquedo. Se ele não quiser aquele brinquedo, ele pode pegar outro de valor ali correspondente. Por quê? Porque normalmente se a gente, adulto, nem sempre sabemos o que nós queremos de fato. Imagina uma criança, chegando lá, já pode ter uma outra novidade, um outro brinquedo que ela se interesse, mas o importante é que seja do valor e aí ela vai e compra. Mas você tem que fazer isso para ela ser... Você tem que, além de criar essa meta, depois você vai ter que levá-la para ela comprar esse brinquedo. E uma outra coisa que você pode levar uma percepção muito forte para ela é que quando ela tem aqueles 100 reais, aí se você falar assim, ó filho, tá vendo esse brinquedo ali de mais ou menos 200 reais, né, o dobro?
Se você esperar mais um ano, ano que vem você consegue comprar aquele. Aí por que você vai fazer isso? Porque você vai testar se o seu filho está conseguindo entender que quanto mais ele poupar, melhor vai ser aquela coisa que ele vai comprar. E aí, todo ano você vai tentando fazer isso com ele, só para estimulá-lo a entender que cada vez mais ele vai conquistar algo maior se ele for guardando aquele dinheiro. Aí você vai falar, poxa, Ricardo, mas ele não vai estar sem a recompensa? Não, porque ele já tem uns, vamos supor, os R$ 6 dele por semana, então num mês ele já consegue R$ 24 e comprar alguma coisa maior, uma besteirinha ali, vamos dizer. E ele já vai estar se recompensando com aquele dinheiro, porque aquele dinheiro para ele não tem despesas assim, é só para recompensas dele. E por isso que é bacana você tentar mostrar para ele a importância de ele ficar juntando a cada ano, mas obviamente vai chegar um momento em que ele vai comprar alguma coisa que ele queira de fato. Mas se ele já quiser no primeiro ano, ele já entendeu que ele tem que poupar e aí, com certeza com o passar do tempo ele vai querendo coisas melhores, coisas mais caras e aí ele vai conseguir poupar. E você também vai trocando as tarefas, né? Colocando algumas coisas mais elaboradas, aí já com 15 anos você já consegue dar até parte do seu trabalho ali, assim, vamos supor, para ele conseguir auxiliar você numa planilha, em qualquer outra coisa assim, sei lá, que você consegue dar um trabalho mais elaborado para ele, um trabalho que exija mais da mental dele, não só operacional tanto para a sala, e assim remunerado de forma melhor, porque aí com 15 anos ele já quer na verdade um celular, e você tem que remunerar melhor, mas o importante é você ir escalonando ao pouco para ele ir compreendendo a importância de juntar o dinheiro, a importância de pagar o imposto, a importância de trabalhar para ter o dinheiro e a importância também de ter uma meta para aquele dinheiro, porque quando vai poupar sem ter uma meta, vai fazer sentido nenhum aquilo que ele está fazendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fala aqui pra gente se você já faz alguma coisa diferente dessas que eu falei para passar para toda a nossa comunidade. Se não, fala se você vai aplicar esse tipo de coisa, se você achou interessante. É que nem eu falei, aqui são os princípios que você deve pegar para aplicar na sua vida, aperfeiçoar os processos e com o tempo tenho certeza que você vai conseguir ensinar a educação financeira para o seu filho e ele vai crescer uma criança muito mais bem estruturada nesse sentido, muito mais bem organizada. E lembrando sempre o importante que mostrar para ele que poupar para o futuro é bem importante sim, que é isso que vai trazer assim, uma vida bem melhor para ele, mas que ele tem que aproveitar aquele dinheiro que ele ganha para não querer poupar tudo. Aqueles que poupam tudo se tornam mesquinhos e aí não é legal também, mas aquele que também quer gastar tudo de uma vez, ele também acaba não tendo para o futuro e perdendo algumas oportunidades. Valeu, muito obrigado, até a próxima.